porque foi algo muito forte. O inferno inteiro queria que a gente desistisse, né? E assim, eu tenho até um assunto delicado de falar, mas eu tenho certeza que existem pessoas que estavam torcendo para que a gente desistisse, né? E que fechasse as portas aqui, tá? Eu sei porque eu conheço algumas delas, mas nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Cada um vai prestar conta diante de Deus dos seus pensamentos, dos seus gestos, né? E a gente tem que ter esse entendimento que é espiritual a guerra, né? Espiritual, né? Mas infelizmente é triste de falar isso, mas a gente sabe que tem pessoas que estavam torcendo para a gente fechar, pessoas né? que estavam orando Mas cada um vai prestar conta diante de Deus e deixa tudo isso para lá, né? Nossa luta é contra demônios, não é contra pessoas, né? E que bom que também tem o contrário, né? Tem pessoas que estão felizes, né? Que a gente vai continuar, né? E não, então, tem pessoas que estão felizes, tem pessoas até que vieram dizer, poxa, que legal e tal, né? Então, tem os dois lados. Benção? Parece que eu estou no meu primeiro amor. Estava falando lá no Chororê. Parece que eu estou começando lá no começo. Amém. Tudo novo, assim. Glória a Deus, vai ser tudo Falando novo. com as pessoas e já evangelizando, já falando, né? Que mudou a direção e tal. Amém. Embora que, eu não sei quantos estavam no culto aqui, né? E antes mesmo de tudo isso acontecer, lá em Tijuca, no dia que eu e minha mãe, a gente foi participar de um evento lá com o pastor Pedro Medina, que foi até a pastora Alice que nos presenteou, lá no evento o Espírito Santo já me deu a direção da gente, a primeira coisa de tudo, a gente chegar na igreja e fazer um ato profético e entregar a Ibra nas mãos do Espírito Santo. E lá na igreja de Tijucas, que o culto primeiro é sábado lá e domingo aqui, né? Lá na igreja de Tijucas, eu e minha mãe, a gente se ajoelhou no chão, com toda a igreja, e a gente entregou o comando da Ibra para o Espírito Santo. Depois, no domingo, a gente fez aqui também, só que a gente não fez igual lá em Tijucas, que a gente já tinha feito lá em Tijucas, né? Mas a gente entregou a direção da Ibra para o Espírito Santo. Então, o que aconteceu agora? Deus passou a direção para nós, para mim, para minha esposa, mas, na verdade, continua sendo o Espírito Santo, né? Nós só somos aqueles instrumentozinhos. Eu comentava com a minha mãe essa semana, possivelmente a gente vai formar uma nova diretoria, né? Mas isso não é o pastor Cristo que vai escolher, é o Espírito Santo. Então a gente já está num propósito de oração desde de domingo, orando para que Deus mostre, né, as pessoas certas para cada função. A gente vai fazer tudo novo. Mas por enquanto mantém tudo como está. Enquanto Deus não falar, continua como estava, né, até que Deus se pronuncie. Porque, como eu falei, a igreja não é minha. A igreja é de Deus, né? Nós somos aqui mordomos, né? E ai de nós de querer fazer qualquer coisa sem a bênção de Deus, né? Porque é muito sério, a igreja não é brinquedo, né? Amém? Até porque, só para finalizar esse assunto, Sim. a ata, toda aquela movimentação de documentação, Sim. ainda está no nome de todos os que saíram, né? Então isso Sim. precisa ser liberado. Né? Sim, sim. Na hora que a gente, o pastor conseguir sentar lá com o pessoal e conversar, né? Precisa ser... Uma coisa que Deus colocou no meu coração, né? Eu tô orando sobre isso e vou conversar com alguns advogados essa semana, vou conversar também com o contador na semana que vem. Algo que Deus colocou no meu coração é de manter uma espécie de salário ou salário mínimo para os pastores, principalmente que a minha mãe ela não tem aposentadoria, né? Então eu creio que por eles serem os fundadores do ministério, o ministério deve manter uma espécie de um salário enquanto eles forem vivos, né? Uma maneira de como fosse uma aposentadoria mesmo, né? Porque eu creio que até por lei isso deve ser exigido, né? Então, eu estou orando sobre isso, vou conversar com o advogado, vou conversar com o contador, para ver isso juridicamente e contabilmente, como que funciona,
que eu creio que é justo. Eu por enquanto, pastor Cristo, não penso em salário, não penso em nenhum tipo de recuperação, de remuneração, não estou nesse negócio por dinheiro, eu estou aqui por um chamado, né? E até então Deus me sustenta com a venda dos meus colchões. Futuro a Deus pertence. Agora, os meus pais eu me preocupo porque a minha mãe não tem aposentadoria, então eu creio que isso é dever nosso nos preocupar com isso, né? Questão de honra, né? Mas a gente está em oração, peço que me ajudem, né, em oração também, porque Deus é que vai direcionar todas as coisas. Ela nunca contribuiu assim com nada para Eu acho que não. futuramente ela... Eu acho que não, porque a minha mãe nunca trabalhou de empregada, né? E sempre se dedicou a vida toda para a igreja. Então não tem. Não, o problema não foi nem o problema é justamente esse. Quando ela tinha loja, parece que ela pagou alguma coisa de INSS. Só que aí depois ela nunca mais pagou. Então agora não tem como correr atrás. Porque faz muitos anos que não. Sim. Né, precisaria ter não pago nada, Feito e ao ainda ela conseguiria se aposentar por idade, por validez, qualquer brecha da lei, mas se começou a pagar e depois nunca mais pagou, daí estrago desta. Porque a idade ela já tem, né? Sim, Só já faltou tem. uma contribuição, né? Enfim, isso a gente vai cavucar isso daí um pouco mais a fundo aí, vai dar tudo certo. Então vamos continuar aqui. Então, lembrando, né, que a independência leva o ser humano à queda, né? Assim como também é perigoso andar sozinho, né? Nós temos que aprender a andar sempre em bando, né? Isso a gente aprende lá no Legendário, né? Legendário, isso é muito ensinado lá sobre a manada, né? Andar em bando. Geralmente na selva, os animais que são atingidos pelos predadores são animais que se desgrudam do bando, né? Enquanto ele está no bando ali, por mais que seja até inofensivo, tem o bando para proteger. Não sei se alguém já viu aqueles gnu, né, que tem no Globo Repórter. É um tipo de um boi selvagem, né? Eles são frágeis perto de um leão, né, de uma leoa, mas só que quando eles estão em bando, se o leão vem para cima, eles se protegem, porque eles estão em bando. Agora, se um gnu daquele ele fica isolado do bando, fica para trás, o leão vem, já era, né? Pega e destroça. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa, eu tenho que aprender sempre a andar em bando, né? Então, não pode se afastar do bando. Então, por isso a importância de participar das células, a importância de participar do culto. Uma escola como essa, quanto mais eu estou perto do grupo, né, é o ferro que afia o ferro e é a brasinha que esquenta a outra brasinha para não deixar o fogo apagar. É algo que nos empurra para fora do Éden de Deus, que busca nos aprisionar distante da face do Senhor, né? O pecado e a independência. João 8,34, o que diz aqui em João 8,34? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Depois Romanos 6, do 16 ao 22. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para me obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, né? Então, quando eu sirvo ao pecado, eu me torno escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte, né? Então, saiba todo Israel que pecado gera morte, física e espiritual, né? Quantas pessoas que a gente conhece, né, que algumas morreram antes da hora, né? É muito cedo para morrer, né? Mas por causa do pecado, muitas vezes, se antecipa a morte. Deus não deixou de ser bom e misericordioso, nem de amar o homem, coroa de sua criação. Desejava muito ter relacionamento com o homem, apesar de seu pecado.
Porém, a morte que havia sido determinada como sentença ao homem pecador permanecia como um empecilho. Deus não poderia voltar atrás em sua palavra que dizia: o pecador deveria morrer. A única solução seria alguém morrer no lugar do pecador, para que pelo derramamento do sangue, né, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não tem purificação de pecado. Então, para que pelo derramamento do sangue, que sua palavra dizia ser vida do corpo, conforme Gênesis 9, 4 e 5, Levítico 17, 11 e Hebreus 9, 22, houvesse então, através do derramamento do sangue, a remissão do pecado e a remoção da culpa, né? Então, o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário não só nos redime do pecado, como nos redime da culpa, né? A Bíblia diz em Romanos 8 que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o sacrifício de Jesus não só nos purifica dos nossos pecados, como também remove a culpa. Até que o plano de salvação traçado após a queda se consumasse, conforme Gênesis 3,15, Deus, ali diz, né, que da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente, né? É a primeira profecia de Jesus na Bíblia. Está lá em Gênesis 3, que Deus fala né, que da descendência da mulher nasceria um, que Satanás, a serpente ia pisar no calcanhar, mas essa pessoa ia esmagar a cabeça da serpente, e essa pessoa é Jesus. Então Deus já tinha tudo planejado, né? Ele já sabia que o homem ia pecar, ele já sabia que o homem ia cair, ele já criou um plano, né? Vai chegar o dia que eu vou enviar meu filho, e ele vai então morrer, derramar o seu próprio sangue para que toda a humanidade seja perdoada e livre da consequência do pecado. Deus ordenou que no Antigo Testamento, né, que um animal fosse sacrificado costumeiramente no lugar das pessoas. Levítico 4, versículo 24 e 34. Esta era uma solução paliativa, até que, de uma vez por todas, o sacrifício perfeito purificasse do pecado. Quem é que... Era no Antigo Testamento? Isso. No Antigo Testamento, animais eram sacrificados continuamente. E aí o sacerdote ele pegava o sangue daquele animal, colocava numa bacia, ele entrava num lugar, no tabernáculo chamado Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança. E aqui, nessa parte de cima aqui, que é chamado propiciatório, que é essa tampa aqui, o sacerdote ele derramava o sangue aqui em cima, e Deus descia em forma de uma nuvem de glória em cima do tabernáculo, e ele aspergia esse sangue. Esse sacrifício era feito, o sangue quando era colocado aqui uma vez por ano, que era chamado de Yom Kippur, né? Que o sumo sacerdote, ele não podia estar em pecado, ele vinha, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, ele derramava o sangue aqui. Quando Deus vinha, aspergia o sangue, e o povo era perdoado de todos os seus pecados, né? E então havia uma comemoração ali, né? Esse dia é o dia de Yom Kippur, que nós estamos nos aproximando. Agora, no Encontro das Águas, é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Bíblico, né? Depois do Rosh Hashanah, não sei quantos dias depois, tem que vir ali, aí é o Yom Kippur. O judeu comemora até o dia de hoje, né? Nós não tem mais Yom Kippur agora para nós. Por quê? Porque Jesus é o nosso Yom Kippur definitivo, né? Ele já morreu, foi um sacrifício definitivo. Mas a cultura do Yom Kippur é interessante, né? O judeu, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, eles têm o hábito de fazer um check-up geral, se precisa pedir perdão para alguém, ou se precisa liberar perdão para alguém. Então, isso é uma cultura, e é bem interessante, né? O apóstolo René, sempre no dia de Yom Kippur, ele manda uma mensagem para todos os discípulos da Visão Celular no mundo inteiro, pedindo perdão, né, se cometeu algum erro, se pisou no tomate, se fez alguma coisa, faz isso todos os anos, né, e é um hábito
muito tremendo, né? Que é uma maneira de tu passar limpo. Né? Se eu, de repente, cometi algum erro que, de repente, eu nem estou sabendo, magoei a Vera e nem sei que magoei ela. Ela se sentiu ferida, mas eu não achei que feri, mas ela acha que foi. Então, já pede perdão por atacado, né? E garante, né? Mas esse era o dia de Yom Kippur. E fora o dia de Yom Kippur, os sacerdotes eles faziam um sacrifício contínuo. Né? Um sacrifício contínuo. Ok? Pelo derramamento do sangue, o homem fazia memória diante de Deus, que sua atitude no Éden trouxe morte a toda a humanidade. E agora a morte daquele animal era um pedido de misericórdia para anular a maldição e que o homem novamente pudesse se achegar a Deus. Com o tempo, tal atitude virou apenas um ritual religioso. Que agora, com o sacrifício de Jesus, não faz mais sentido sacrificar animal, né? Deus enviou seu Filho, sendo sacrificado perfeitamente, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Para resgatar o homem, né? João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O sacrifício dele substituiu o de animais e nos livra da morte. É quando Jesus veio a esse mundo se sacrificar por nós, então o sacrifício dele de uma vez por todas substituiu todos os sacrifícios que foram feitos até ali. Daqui por diante não há mais necessidade de fazer sacrifício. Né? Como existem pessoas que têm o hábito, né, na Sexta-feira Santa, né, Sexta-feira de Páscoa, de fazer penitências. Né? Tem gente que vem lá de não sei aonde, até o Morro da Cruz, em Tijuca, em Nova Trento, fazer penitência. Isso não tem lógica. Né? Esse tipo de sacrifício, Deus não pede isso da gente. Né? O que Deus pede de nós hoje, na nova aliança, são sacrifícios de louvor. Né? Sacrifício de louvor não tem nada a ver com esse tipo de sacrifício. Sacrifício de louvor que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Né? Está ligado à adoração, está ligado à oração. Oi? Eles fazem até hoje, né? Até mesmo aqui é tudo. Aí teve no outro ano, teve, mas não sei. Só bombou, passou a noite toda. Agora que Deus quer sacrifício de louvor, né? Que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? Está ligado eu preguei sobre isso lá em Tijuca sábado, né? Cante alegremente, você que não teve filho, porque são mais os filhos da desolada do que os filhos da casada, né? E eu estava ensinando para eles lá sábado que nós temos que cantar mesmo quando a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam exterminadas. Isso é cantar por fé, é um sacrifício de louvor, porque está tudo dando errado, está uma esterilidade, a coisa está um caos, está difícil, falta dinheiro no bolso, né, Nunes? Mas eu vou adorar o meu Deus, entendeu? Porque Deus procura adoradores, eu não vou parar de adorar. Então esse é o sacrifício que Deus quer agora. Né? Agora, sacrificar animal? Não, Jesus já morreu por nós. E nem outro tipo de sacrifício, né? Esse tipo de sacrifício que não tem lógica. Agora, jejuar é um sacrifício que Deus recebe, né? Nossa oração, acordar de madrugada para ler a Bíblia, são sacrifícios de louvor, né? Pastor, hoje, na verdade, hoje os sacrifícios com animais relacionados a sangue passou a ser normal para as religiões satânicas, né? Tudo tem sacrifício com animal. Eles usam animal. Umbanda, tudo ali. O sangue do animal. Ah, sim. O capeta requer sacrifício de sangue, né? Segundo se sabe, essas pessoas envolvidas com maçonaria
tem alguns também que requer sacrifícios, né? Oi? Tem humano também, né? Sacrifícios humanos, né? Sim. Assim as notícias que chegam até nós, né? Então, por isso que nós não apoiamos cristãos a se envolver com maçonaria, né? E segundo sabemos, tem muitos cristãos, inclusive pastores, envolvidos com maçonaria, né? Não sei que tipo de maçonaria é essa que alguns cristãos se envolvem, mas cada um esteja ciente diante de Deus das suas atitudes e onde está pisando seu pé, né? Agora, até onde eu sei, não é nada bom se envolver com isso. Inclusive, na semana das eleições, eu fui gravar, das últimas eleições presidenciais, eu fui gravar um vídeo aqui no centro de Canelinha, que Deus me dá inspirações, eu paro tudo, eu paro o carro e gravo um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, e ali o Espírito Santo me tomou, né, para dar uma direção para a igreja. Na hora das eleições, cuidado com candidatos maçons, né? Mas cada um faz a sua escolha, né? Mesmo com o sacrifício de Jesus na cruz, pessoas continuam se perdendo e indo para o inferno. O mundo geme em meio ao sofrimento. Por quê? Podem pessoas boas, admiráveis, bondosas e generosas receberem a condenação eterna e pessoas não tão boas serem salvas? É justo? Não é justo, né? Ocorre que a Bíblia relata que aqueles que são salvos são aqueles que creem no sacrifício de Cristo, conforme Efésios 2, do 1 ao 13. Aqui diz que é para ler, né? Então vamos lá. Efésios 2, do 1 ao 13. Se bem que é bom vocês lerem em casa, né? Ele nos vivificou. É isso? É o 2? Isso. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre ele todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Até o 13, eu li até o 11. Pastor Cristian. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, quando se abriu para a humanidade, né, foi através do sacrifício de Jesus que se abriu para a humanidade a porta da graça de Deus, né? A graça se chama o favor imerecido. A Bíblia chama de dom, né? O que é um dom? Um dom é um presente. Ninguém merece, né? Assim como o selo do Espírito Santo, ninguém merece. É um dom, é um presente. Deus dá porque quis dar, né?
Não é porque eu sou mais bonzinho ou merecedor. Ninguém merece. Todos pecaram, a Bíblia diz, né? Deus quis dar, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, tudo que vem de Deus na nossa direção é presente. Não, nada está ligado à meritocracia, né? Tudo é pela graça. Agora, promessas, eu tenho explicado nos cultos, né? Promessas, muitas estão condicionadas a atitudes e a nossa obediência, né? As promessas de Deus, a grande maioria esmagadora, estão condicionadas à nossa obediência. Mas eu gosto de dizer que ainda assim é pela graça, né? Porque se não for a graça, nem para obedecer a gente serve. A gente depende até da graça para obedecer. Por essa porta entram não os bons, pois entendemos que não há ninguém que seja realmente bom. Salmo 14, 3. A não ser Deus. Lucas 18, 19. Né? Lembra a conversa de Jesus com o jovem rico? Por que você me chama bom? Só um que é bom. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. O único que é bom é Deus. Todos estão condenados sobre o pecado. Né? Romanos 3, 23. Apenas para que você entenda, o inferno realmente existe. E a Bíblia fala dele em diversas passagens. E quem morre sem Jesus na prática do pecado vai para lá. Está escrito. O inferno diz respeito à eterna separação de Deus e do paraíso, conforme Lucas 13, 28 e Lucas 16, 23. Não é esse Lucas aqui, tá? É o Lucas da Bíblia, tá bom? Para lá vão os ímpios e aqueles que não andaram em Cristo. Salmo 9, 17, né? Todos os ímpios serão lançados no inferno e aqueles que se esquecem de Deus. Eu até decorei esse salmo de tantas vezes que eu li ele, né? Então, todos aqueles que se esquecem de Deus e todos os ímpios serão lançados no inferno. É o que diz a Bíblia. Apocalipse 21, 8 e Apocalipse 25. Alma e corpo perecem no inferno conscientemente, conforme Mateus 10, 28. Quem for para o inferno vai estar consciente, a pessoa não vai estar em amnésia no inferno. Ela vai estar consciente que ela está no inferno, que ela está pagando por ter escolhido um caminho muito ruim aqui nessa terra. Por isso que é um lugar de eterno tormento, dores, escuridão e fogo, conforme Marcos 9, 43, Romanos 2, 9, Mateus 25, 30, 2 de Tessalonicenses 1 e 9, Mateus 13, 42, e 2 de Pedro 2, versículo 4. Para quem foi criado o inferno? Foi criado para o castigo do diabo e dos seus anjos que caíram com ele, e não para pessoas, conforme Mateus 25, 41. Então, é claro na Bíblia que o inferno não foi criado para nós, o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, mas aqueles que rejeitam a Cristo e que escolhem o caminho da desobediência. E quem morre e vai para o inferno, já vai direto para o inferno ou vai ser depois que a volta de Jesus ainda? Perante a Bíblia, todos que morrem, é como se elas estivessem num lugar. Nós não acreditamos em purgatório, mas a Bíblia fala de um lugar chamado Hades Seol, que é como se fosse um lugar intermediário, e todos os que dormem, os que morrem, estão dormindo perante a Bíblia e ficam nesse lugar, até que haja o julgamento final, né? Então, com a volta de Cristo, né, todos aqueles que morreram em Cristo, perante a Bíblia, vão comparecer diante do tribunal de Cristo, já estão julgados salvos, já estão salvos. Quem morreu em Cristo já morreu salvo, só que ele vai comparecer diante do tribunal de Cristo para receber galardão, que é uma recompensa, pelas tuas obras, né? Agora, aqueles que morreram sem Cristo vão aguardar até o julgamento do trono branco, que está lá no final de Apocalipse, que é um julgamento já para pessoas que já estão condenadas, mas aí, segundo teólogos ensinam, e eu acredito nisso, para que um julgamento de alguém que já está condenado, né? Assim como o tribunal de Cristo, o julgamento é para determinar a recompensa,
no julgamento do trono branco é para determinar o nível de pecado que aquelas pessoas cometeram. Então, se acredita que no inferno vai ter lugares melhores e piores, se é que pode-se dizer assim. Assim como numa cadeia, nem todos os presos vão para a mesma cadeia. Dependendo do nível do condenado, ele vai para um lugarzinho pior. Né? Então, o inferno é mais ou menos isso. Por isso que vai haver um julgamento. Então, a gente acredita que o inferno vai ter divisões. Né? Vai ter lugares piores e lugares melhores, entre aspas. Né? Embora que no inferno, na verdade, não tem lugar melhor. Né? Vai ser ruim para todo mundo. Vai ter um lugar que vai sofrer mais, Nós acreditamos nisso porque se já estão condenados porque não tem Cristo, para que um julgamento? Né? Só para saber que está condenado? Né? Então nós queremos que, para saber que está condenado, mas também para que haja a justiça de Deus. Né? Então, está lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11, né? Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É o que diz a Bíblia. Né? Então todos serão lançados no lago de fogo, que é também conhecido como inferno. Nós cremos que esse lago de fogo vai ter lugares, talvez, piores e melhores. Também isso é um mistério, né? Não tem como afirmar, não está escrito na Bíblia. Mas a gente acredita que sim, pelo fato que vai haver um julgamento. Né? Agora, nós que morremos em Cristo não vamos participar desse julgamento aqui. Esse julgamento aqui é só para quem morreu sem Jesus, né? Não morreu condenado. Nós vamos só participar do tribunal de Cristo, que aí é para receber recompensa. Ok? Aquela música que a gente canta, né? Ele virá, né? Trazendo sua recompensa, né? É o tribunal de Cristo. Nós vamos comparecer diante dele e vai haver um julgamento de obras. Conforme o nível de obras, você vai receber recompensa menor ou recompensa maior. E quando a gente for governar com Cristo aqui na Terra durante 1000 anos, que é o milênio, a Bíblia diz que a uns ele vai colocar sobre governador de 10 cidades, outros vão governar 9 cidades, outros vão governar menos cidades. De acordo com o nível de obras, tu vai receber autoridade sobre cidades. Entendeu? Quem tem mais obras vai governar sobre mais. Porque nós vamos governar com Cristo. É o que diz a Bíblia. Entendeu? Então tem gente que acha assim, tipo, eu vou morrer, eu vou para o céu, eu vou ficar numa rede deitada ali, curtindo o céu. Né? Não é nada disso. A gente vai trabalhar. Né? Deus no reino de Deus não tem preguiça. Nem aqui, nem lá. A gente vai trabalhar, só que a diferença é que ele vai trabalhar no descanso eterno. Né? A presença de Deus deve ser algo 24 horas por dia, deve ser uma paz iminente. Né? Aí depois desses 1000 anos vai continuar? Depois dos 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás é solto, ele é derrotado, preso, lançado num lago de fogo, de enxofre para todo sempre. Né? Aí acontece o julgamento do trono branco, e depois a Bíblia diz que o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém desce do céu. Aí um grande mistério que uma grande parte dos teólogos acredita que essa terra vai virar o céu. Ou seja, o céu vai ser aqui mesmo. Não sei se alguém aqui já sabia disso, né? Mas o céu vai ser aqui mesmo, aqui onde a gente está. Né? Porque perante a Bíblia, a Nova Jerusalém desce. Então, nós cremos que durante os 1000 anos, essa terra vai ser transformada, porque nós vamos reinar com Cristo. Imagina, 1000 anos reinando com Cristo, isso aqui vai ser repaginado.
Vai ser tudo transformado. E aí a Nova Jerusalém desce do céu, ou seja, a obra é completa, esse mundo aqui é transformado no céu, e nós vamos ficar eternamente com ele, né? Para todos sempre. Porque nós somos eternos, né? A eternidade já começou aqui. A eternidade já começou. O crente não tem morte para nós. Nós já somos eternos. Agora, a diferença é onde é que a gente vai passar a eternidade. Vai passar a eternidade com Deus ou sem Deus, né? Aí isso é definido aqui na Terra, né? Em nome de Jesus aqui, a decisão é nossa. Ó, finalmente só uma frase aqui para a gente concluir essa primeira parte. A semana que vem a gente continua daqui, tá? Peço perdão para vocês que hoje a gente foi muito em câmera lenta, mas que a gente aprofundou, né, em coisas aqui talvez não precisaria aprofundar, mas eu não gosto de ficar preso só à apostila, eu gosto de deixar o Espírito Santo livre, né? E aqui a gente já teve umas aulinhas de escatologia aqui hoje, né? Então aqui, ó, antes de Jesus, só essa frase, antes de Jesus, o único meio de aproximação até Deus era através da obediência à lei, mas a mesma era insuficiente para reconciliar o homem com Deus, conforme Romanos 8,3. Nem tampouco poderia salvar. A morte de Jesus, então, é que realmente nos trouxe a salvação completa e pela graça. Ok? Vamos ficar de pé? Hoje a gente vai parar às 9, a pastorinha Patrícia já parou lá às 9. Os dias que ela for trabalhar até 9h30, a gente de repente estica até 9h30. Mas hoje a gente vai parar aqui. Quem quer orar agradecendo a aula de hoje? Olha, Nina. Está mostrando, está exercendo a autoridade no lar. Por que ele não ora, né? Não pode empurrar o irmão assim. Não se meta. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, por mais um dia de aprendizagem na tua presença, Pai. Nós queremos te dar glória, te dar graça, ó Pai, te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que são derramados todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Te pedimos a tua proteção, Pai, nos guarda, Senhor, na entrada e na saída, Pai. Guarda a vida do pastor Cristo, que vai retornar à sua casa agora, e todos nós, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, sabemos que recebemos vários livramentos, Pai, mesmo sem ter visto, Senhor. Nós agradecemos pelo teu grande amor, ó Pai, e te entregamos as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Jesus. Cumprimente seu irmão, deseja a ele um... No mínimo 10 pessoas.